E aí, gente? Hoje eu estou aqui para continuar contando para vocês um pouco da minha história. Então, se você não viu o meu testemunho, volta lá no vídeo primeiro para você entender sobre o que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Hoje eu vim aqui falar sobre o meu divórcio. Eu passei por um divórcio, porque como eu contei para vocês, eu me casei não com o pai da minha filha, mas com uma pessoa que eu conheci justamente no contexto em que eu vivia. Contexto de bebida, de festas, de drogas. E eu vivi na pele aquilo que a Bíblia diz que é o jugo desigual. E meu irmão, não foi por uma escolha minha, porque eu me casei, eu não era convertida, eu não conhecia Jesus. Então era tudo massa, porque a gente saía todo sábado, todo domingo, a gente bebia, a gente curtia muito. Só que quando eu me casei e passou 2 meses, eu conheci Jesus. Jesus me encontrou e mudou a minha vida. Então eu até vou falar disso um pouco no outro vídeo, sobre eu entendi, eu vivi de fato aquilo que ele fala sobre quem muito foi perdoado, muito ama. Então eu vivi com tanta intensidade no mundo, eu queria viver o dobro de intensidade para Jesus. Até hoje eu quero viver o dobro, eu quero dedicar a minha vida, eu quero viver para Jesus, porque ele morreu por mim. Então eu comecei a viver essa intensidade, só que essa pessoa não conhecia Jesus, ela não entendia isso. Então a nossa convivência se tornou insuportável, porque eu não podia ir à igreja que eu era julgada, eu não podia falar muito sobre Bíblia, eu não podia falar muito sobre Jesus. E eu busquei ajuda, eu fui até a palavra diz que a gente deve convencer, né? Nós não somos o Espírito Santo para convencer, mas com ações e não com palavras. Então eu comecei a ser Jesus na vida dessa pessoa. Só que meu irmão, Jesus não estava, Deus não estava naquele casamento absolutamente em nada. Então, para vocês terem noção, a nossa vida era muito controlada na questão financeira. Então, aquilo que eu recebia, aquilo que eu ganhava, ia direto para as mãos dele e eu prestava conta daquilo que eu ganhava. Eu tinha que dar o dízimo escondido, porque se eu falasse que eu tirava dinheiro para dar para a igreja, isso era motivo de uma tempestade, uma briga muito grande. E como era uma pessoa que vinha de um contexto de palavrão do mundo, eu tinha que ouvir coisas absurdas sobre o dízimo, sobre dar dinheiro para a igreja. E então eu tinha que tirar o dízimo escondido, para vocês terem noção. Até aconteceu algo muito engraçado assim, que Deus ele provê todas as coisas. Eu tive muitas experiências com Jesus. E uma delas foi que eu queria muito uma Bíblia. Porque, gente, eu não era crente. Eu não gostava de crente. Então eu não tinha Bíblia. E quando eu me converti, eu falei, eu preciso ter uma Bíblia, né? Eu preciso ler a palavra. E eu tinha muita fome, eu buscava muito. Tudo que o pastor falava, eu queria olhar lá na Bíblia, eu queria conferir, eu queria ter uma Bíblia. E uma amiga minha, Giovana, ela me deu a Bíblia dela, só que era uma Bíblia já surrada, tinha o nome dela toda marcada, mas ela me deu, era a Bíblia que ela tinha. E eu usava aquela Bíblia. E um dia eu conversando, falando pro meu ex-marido, eu queria tanto uma Bíblia nova, indo pra um culto. E aquilo ali já gerou um estresse. Ah, mas você vai gastar dinheiro com Bíblia, você vai comprar uma Bíblia é mais de R$100 e não sei o quê. E, gente, a gente parou o carro no estacionamento da igreja, nós subimos o elevador, porque lá tinha um estacionamento subsolo. Quando eu desci do carro e eu cheguei na porta da igreja, tinha uma pessoa me esperando com a Bíblia. Uma Bíblia linda, que eu tenho ela até hoje, eu tinha que ter até mostrado pra vocês, é uma Bíblia rosa. Quem me segue aí vê ela direto no meu Instagram. E eu falei, Deus, como assim? Na hora, até ele ficou surpreso, ele falou, tipo, você acabou de falar da Bíblia. E Deus proveu a Bíblia naquele dia. E fora outras experiências que eu tive com Jesus, eu tinha com Jesus, só que dentro da minha casa era totalmente insuportável. Aquele episódio que eu comentei com vocês sobre o suicídio aconteceu dentro do casamento, porque essa pessoa ela falava pra mim que eu não era uma boa mãe, que eu não conseguia criar e cuidar da Maria Luísa sozinha, que se não fosse ele pra sustentar, se não fosse ele pra ajudar, eu não conseguiria. E uma pausa aqui. As pessoas podem te falar várias coisas, várias narrativas, mas aquilo que Deus diz, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Jesus fala sobre você é a verdade. Então não deixe que palavras negativas, palavras que te humilham, que te colocam abaixo do pó, falem que isso é o que você é, que não é verdade. Só que naquele momento, por mais que eu estava totalmente envolvida e apaixonada por Jesus, eu deixava que aquelas coisas entrassem na minha cabeça. Eu falava, cara, realmente eu não sou uma boa mãe. Ela não tem nenhum pai, porque, como eu falei, ele não era o pai dela.
eu não consegui dar nenhum bom pai pra minha filha, realmente eu não sou boa. Peraí, eu não sou boa mesmo. Nossa, eu falho nisso, eu falho naquilo. Então aquilo entrava na minha cabeça e eu falava, eu vou tirar minha vida. Se eu morrer, essa dor vai passar, esse casamento vai acabar e tudo vai solucionar. Só que Jesus, ele sempre me trazia de volta, ele me lembrava do perdão dele, ele me lembrava que isso não era o que ele tinha pra minha vida. E uma coisa que eu quero frisar pra você é que busque ajuda. Eu busquei ajuda com pessoas, aconselhamento, porque o que aconteceu comigo no divórcio pode ser o que Jesus não tem pra você. Jesus pode mudar a vida dessa pessoa que tá do seu lado, só que não foi o que aconteceu comigo. Pra vocês terem noção o quanto era difícil a convivência, porque eu já não era tão legal assim, eu já não bebia, eu já não usava loló, eu já não era loucona, a mais divertida. Pelo contrário, eu ia nos lugares que eu falava, não, eu preciso ir, porque eu preciso sustentar esse casamento, eu preciso ser Jesus na vida dessa pessoa. Então eu ia nos rolês, eu chegava lá e eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu via coisas que eu falava, Deus, isso não é certo, eu não posso estar aqui, eu não consigo estar aqui. E uma coisa que aconteceu que foi muito interessante, que eu tinha compro uma blusa, uma jaqueta muito boa de frio, aquelas forradas e tal, e eu fui fazer um evangelismo na praça com os moradores de rua. Era uma época que fazia muito frio aqui na minha cidade e a gente tinha dado vários cobertores para os moradores e tal, e a gente já tava indo embora, até o carro das meninas já tinha saído, tava só eu de moto e um outro rapaz saindo também. Um morador chegou, bem senhor, falou pra mim assim, minha filha, tem coberta ainda? Eu falei, nossa, não tem, acabou e tal, mas a gente vai procurar voltar aqui na próxima semana. Aí ele, obrigado e tal, e foi embora. Quando eu fui subir na moto, eu peguei ele no compartimento da minha blusa, muito boa de frio, porque ela cortava o vento, ele até chama corta-vento, esse tipo de jaqueta. O Espírito Santo falou assim, em alto bom som, dá a sua blusa pra ele. Na hora eu parei e falei, Deus, eu nem paguei a blusa. Como assim? Deve ser coisa da minha cabeça, vou embora. Subi na moto, fui na casa da minha amiga, da Giovana, eu falei, Gema, que é como a gente se chama, eu falei, Deus falou que me dá a blusa pro cara. Aí eu falei, mas deve ser coisa da minha cabeça. A gente começou a conversar e aquilo ficava me incomodando. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou lá dar a blusa pra ele. Eu falei, Gema, vamos lá. Se ele estiver sentado lá onde ele tava, eu vou dar a blusa pra ele, senão a gente vai embora. Quando eu parei a moto, ele tava lá. Ele tava sentado, parece que ele tava esperando. Foi minha primeira experiência com o Espírito Santo mandar eu falar com exatamente uma pessoa específica. E eu falei, Deus, eu nem sei o que eu vou falar. Eu vou lá e o Senhor me ajuda aí. E fui, tirei minha blusa e falei, olha, Deus mandou vir aqui te dar essa blusa. Não só para aquecer o seu corpo, mas para aquecer o seu coração e para te mostrar que ele pensa em você, ele lembra de você e ele se preocupa com você. Na hora ele começou a chorar, ele falou assim, minha filha, a vida aqui na praça, a vida na rua é muito difícil para quem tem mais idade. Porque os mais novos, eles me batem, eles roubam o que eu tenho e eu tenho certeza que hoje eu ia morrer de frio. Porque a noite passada já foi muito difícil. Gente, eu fui embora com muito frio, sem minha blusa, mas eu fui embora muito feliz porque eu tinha dado isso pra ele, eu tinha obedecido ao Espírito Santo. Só que quando eu cheguei em casa, a casa caiu. Foi uma tempestade, porque você deu a blusa pra ele, você nem pagou a blusa, você é louca. Daqui uns dias você tá dando nossas coisas de casa pra eles, daqui um dia tem morador de rua morando dentro da nossa casa. E foi uma briga muito tensa, foi até a madrugada por conta disso que eu tinha feito. Então assim, eu comecei a me ver totalmente perdida, porque eu falava, Jesus, eu quero viver o que o Senhor fala na tua palavra por completo, eu quero viver a plenitude de uma vida, mas esse casamento tá insuportável. Então eu busquei ajuda, mais uma vez eu te falo, busque ajuda com pastores, com pessoas que te discipulam. E essa pessoa falou pra mim, olha Larissa, a Bíblia diz que você sendo crente e ele não, você tem que tentar, você tem que ser Jesus na vida dele. Se ele quer estar casado com você, você tem que tentar. E eu obedeci, meu irmão. Eu insisti, eu persisti, eu fazia tudo que estava ao meu alcance. Só que chegou um dia que ele veio até mim e falou, eu não quero mais você. Eu não quero mais estar casado com você. É totalmente diferente, é totalmente ao inverso. E aí, ali naquele momento, eu tive uma paz muito grande de ir, de procurar e de assinar o divórcio. Eu quero gravar um outro vídeo falando pra vocês o que aconteceu logo depois, porque eu me envolvi muito com a igreja, eu vivi assim coisas extraordinárias em presídios, evangelizando, e vivi coisas extraordinárias com Jesus e vivo até hoje. Só que eu passei por um momento em que pessoas me disseram que eu nunca iria me casar com uma pessoa de Deus, porque Deus não era injusto a esse ponto, de colocar uma pessoa toda errada como eu, com uma filha, e conhecer uma pessoa certa, uma pessoa que conhecia Jesus. Mas Jesus fez isso, como vocês já devem saber. Então no próximo vídeo eu quero falar sobre isso. E o que eu queria trazer hoje com mais uma parte do meu testemunho é pra te dizer que
Jesus, ele cuida de todos os detalhes. Não acredite naquilo que as pessoas falam pra você. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você é uma pessoa muito, extremamente amada por Deus. Então, sobre esse divórcio, se você tá passando por isso, se você tá com um casamento insuportável, procure ajuda. Coloque seus joelhos no chão e ore, porque Deus, ele tem uma saída pra você. Pode ser que não seja como foi com a minha, porque eu creio na restauração de uma família. Mas busque ajuda, que só Ele tem a resposta e a solução para o seu problema. Deixa o like. Ah, gente! Olha pra você ver! Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, não perder nenhum conteúdo, porque a produção acabou de me lembrar disso.